Às 9h mais 12, olha, a Escola Judiciária Eleitoral aqui do estado de Alagoas, do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, entre vários programas que envolvem cidadania, tem um programa que é muito especial, que tem sido alvo da atenção do Brasil inteiro por meio do Conselho Nacional de Justiça e outras instituições judiciárias, que é o Programa de Inclusão e Cidadania Indígena, Meu Título Indígena. Olha, como é possível termos tantas etnias aqui no estado de Alagoas e tão poucos indígenas participando como eleitores na condição de autodeclarado indígena? É o que a gente vai conversar a partir de agora com o desembargador eleitoral, Dr. Carlos Cavalcante, para que a gente possa conhecer um pouco melhor a atuação da Escola Judiciária Eleitoral e também esse programa que é muito importante, um programa de cidadania, um programa que dá visibilidade às comunidades indígenas. Doutor Carlos Cavalcante, antes de mais nada, muito obrigado por estar conosco. Um bom dia, doutor. Bom dia, Elias. Obrigado pelo convite e bom dia a todos que estão ouvindo a CBN, todas as pessoas que estão ouvindo a CBN. Bem, doutor Carlos, é uma medida, digamos, pioneira na história do estado de Alagoas? Certamente. É uma medida pioneira. Essa medida faz parte da atual gestão do Tribunal Regional Eleitoral, do desembargador Clever Loureiro como presidente, e que autorizou todos os servidores, especialmente a assessoria da presidência, o servidor José Ribeiro Lins Neto e a Escola Judiciária Eleitoral, que atualmente estou como diretor, e queria fazer referência a todos os servidores da escola, na pessoa do Gustavo Lúcio, que está aqui acompanhando essa entrevista. Certamente, o projeto Meu Título Indígena inclui uma ação do TRE, porque, Elias, foi verificado pelo cadastro eleitoral que havia apenas 97 inscrições de cidadãos declarados indígenas no estado de Alagoas. Muito pouco. A gente tem uma ideia de quantos indígenas, cidadãos alagoanos se identificaram como indígenas aí no censo? Observe, depois da ação, esse número aumentou para 1.650 indígenas inscritos como eleitores. De 97 para 1.650. Ainda muito pouco. Mas é um dado eloquente que comprova que, passados todos esses anos, os povos originários ainda não são considerados. Na realidade, Elias, nós não temos ainda uma democracia consolidada, porque a democracia só se consolida quando as minorias são efetivamente consideradas. E a causa indígena, ela precisa ser relevante por todo o significado histórico, antropológico. O professor Sávio Almeida nos dizia e nos ensinava sobre a importância. E a ação do TRE, que já se iniciou, terá continuidade amanhã em Porto Real do Colégio, com a etnia Cariri-Chocó. Porque, como você sabe, Elias, além de Palmeira dos Índios, um dos nossos municípios onde há uma maior representatividade de comunidade indígena é Porto Real do Colégio, Pariconha. A ação já foi realizada em Pariconha, mas evidentemente precisa ser realizada em todo o estado, em Joaquim Gomes, né, que
tem uma comunidade indígena muito significativa. E outra, você fala do cadastro, nós não sabemos, Elias, se os dados do cadastro correspondem exatamente à realidade fática. Hoje as pessoas já têm orgulho de dizer que é preto, é pardo, é indígena, mas muitas vezes as pessoas não declaravam em razão do preconceito que era e ainda é muito significativo. Imagine você, Elias, como essa comunidade se fazer representar no parlamento mais singelo, que é o parlamento dos municípios, a Câmara Municipal. 96 inscrições em todo o estado. Muito pouco. Muito pouco. Então, essa subrepresentação, doutor Carlos, passa a ser algo a ser desafiado agora pela escola judiciária, para que a gente possa reverter. A temática é tão importante que está mobilizando o TSE, que mandará uma representante da comunidade indígena, Samara Pataxó. Haverá representante também da comunidade indígena local, Maini Mobi, de aqui de Alagoas. É preciso dar voz a esses cidadãos brasileiros, porque o mínimo para o exercício da cidadania é ter o título de eleitor. Não tem voto, porque o eleitor jovem que não está obrigado a votar, mas querendo pode votar, aquele entre 16 e 18 anos, ou o eleitor mais experiente, com mais de 70 anos, esses não estão obrigados a votar, mas muitos comparecem, votam, exercem a cidadania nesse sentido mais estrito da palavra, que é o direito de votar, direito de escolher, o direito de ser candidato também. A representação, eu não tenho esse dado aqui, vou ficar ali devendo, mas eu não sei se nas nossas câmaras municipais há algum vereador declarado de comunidade indígena. Mas eu vou lhe passar esse dado. Quero crer até que não. Mais de 500 anos do processo colonial e você ainda está, nós ainda estamos discutindo, mas, enfim, antes tarde do que nunca. A gente precisava começar, né, doutor Carlos Cavalcante? Inclusive, o TRE chamou a parceria instituições como a UFAL, a FUNAI, próprio governo do Estado, Superintendência de Povos Indígenas, em face dessa necessidade de uma compreensão para além do simples número. Qual é o significado real do porquê de 97 inscrições ao invés de 25 mil inscrições, já que o censo leva a gente para mais ou menos esse número de indígenas no Estado? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida. E essa é uma realidade que precisa ser enfrentada. E não pode ser enfrentada apenas pelo Tribunal Regional Eleitoral, pelos seus desembargadores, que são temporários. É por isso que eu digo, eu estou desembargador eleitoral, tem um prazo de 2 anos de exercício. Outros virão. Mas a causa permanece. E é por isso que deve ser extensiva a todas as prefeituras, especialmente aquelas onde a comunidade indígena é mais significativa, ao Ministério Público Federal, à FUNAI, ao governo do Estado, a entidades da sociedade civil. Sem essa ação conjunta e contínua, nós não vamos poder reverter esses dados
que, como cidadãos, nos envergonham. Fala-se em democracia. Desde 1988 nós temos a chamada Constituição Cidadã. A causa indígena foi colocada, está inserida na Constituição, tanto que várias discussões hoje já estão, inclusive, no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E a discussão mínima, elementar, é que essa comunidade sequer vota. Quanto mais se discutir sobre a representação política, que não precisa ser necessariamente de um integrante da comunidade indígena, mas tanto melhor que seja, porque ele conhecerá muito mais os costumes, as necessidades, vai dar voz a quem não tem voz, quem não tem como se comunicar, muitas vezes não sabe nem como e o que reivindicar. Eu tenho percebido, e não é de hoje, já há algum tempo, a preocupação da Corte Maior de Justiça aqui no estado de Alagoas para com minorias e com vulneráveis. Não é por acaso que nós temos um programa que regulariza títulos, propriedades, milhares e milhares de pessoas em diversos municípios aqui do estado, quase que a totalidade do estado goza. Isso é uma necessidade, doutor? A gente precisa reparar isso, dar mais segurança? Não tenha a menor dúvida disso. O judiciário, tanto no âmbito estadual, o desembargador Fernando Tourinho de Almeida Souza elegeu como o ponto de partida da gestão de mãos dadas com a sociedade. O TRE caminha no mesmo sentido, ainda de maneira mais evidente, porque é o garante da democracia. E essas ações sociais, no amplo sentido, no estado de Alagoas ainda tem maior significado, porque, por exemplo, há municípios cuja renda familiar é ainda muito, muito inferior ao salário mínimo. Vários municípios do estado de Alagoas ainda enfrentam essa realidade. Eu vou poupar citá-los, porque estamos no ano eleitoral e para que isso não possa depois repercutir de maneira equivocada. Mas os dados, você levantou, da comunidade indígena, todos os dados, quem quiser e quem quiser procurar saber a realidade do seu município, observe a renda per capita, os dados sociais, que na grande maioria são vergonhosos, terríveis. E nós precisamos, sim, como representantes do Estado, servidores públicos, ter um olhar diferenciado às minorias, e a Escola Judiciária Eleitoral é missão, Elias. A escola cumpre um papel de extrema relevância, doutor Carlos, em face de algumas pessoas ainda não terem a ideia do significado do voto, de escolher, de pelo voto determinar quem vai conduzir os destinos da sua cidade, do seu estado, do país, doutor. Sem dúvida. A essência da democracia é cada homem, cada mulher, um voto. É extraordinário. O voto do presidente da República é exatamente igual ao voto do cidadão mais humilde, mais carente. Do indígena. Também. Do indígena. Também. Mas, para tanto, é preciso ter um documento que habilita a pessoa a votar, que é o título de eleitor. Então, depois da identidade, do CPF, o título de eleitor é fundamental e é tão fácil de obter. A ação do TRE Alagoas amanhã,
O presidente do tribunal estará presente, o desembargador Clever Loureiro, o vice-presidente, desembargador Alcides Guzmão, outros integrantes da corte, eu como diretor da escola, todos nós estaremos presentes em Porto Real do Colégio a partir das 14 horas da manhã para essa segunda etapa. Muito provavelmente irá a Palmeira dos Índios e outros municípios onde essa comunidade a comunidade indígena é mais significativa. E uma outra ação é para que, não havendo tempo, possa reunir as comunidades indígenas para ouvi-los. O primeiro passo não é fazer. O primeiro passo é ouvi-los. Ouvir os representantes, porque eles não têm voz, o que é que eles precisam e o que é que o TRE, o que a Escola Judiciária Eleitoral poderá contribuir para melhorar essa situação. Eu não vejo significado algum do exercício de qualquer função de Estado se ela não for voltada a ações sociais, aos cidadãos, aos homens e mulheres mais carentes, às famílias mais necessitadas. Nós somos remunerados para isso. Portanto, não é só a comunidade indígena. Nós vamos ter uma ação esse ano voltada, direcionada aos jovens eleitores, entre outros estabelecimentos de ensino. Estivemos no Colégio Marista de Maceió, 700 alunos, do 6º ano ao 3º ano do ensino médio, já elegeram seus representantes. Vamos a outras instituições de ensino privado, de ensino público, vamos ao CEPA, conversar com esses jovens. A maioria está entre 16 e 18, pode, querendo votar, se inscrever até o dia 8 de maio. E o eleitor mais experiente, aquele que está acima dos 70 anos. O meu pai está nos ouvindo. Meu pai tem 84 anos, médico, atuou em Porto Real do Colégio no início dos anos 70. Eu era uma criança, morava no município de vizinho, em Sergipe, e meu pai trabalhava em Porto Real do Colégio. E ele vai votar? Ele vai votar, e se ele estiver me ouvindo, nós vamos homenagear os eleitores mais experientes, entre os quais esse cidadão de bem, do bem, um médico exemplar, o Dr. Carlos Cavalcante de Albuquerque. Vamos homenagear o pai do Marcos Vasconcelos. Também com 84 anos. Também, coincidentemente, com 84 anos. Que poderiam ficar em casa, estão desobrigados, do ponto de vista da obrigação legal, mas se sentem obrigados pela questão da cidadania. Obrigação cidadã. Verdade, né? doutor. A obrigação cidadã, isso é fundamental. Doutor Carlos Cavalcante, a nossa gratidão pela gentileza de estar aqui conosco. Parabéns a todos que compõem a Corte Eleitoral aqui no estado de Alagoas por esse programa de inclusão e cidadã indígena. Muito obrigado, doutor. A nossa conversa aqui foi com o desembargador eleitoral Carlos Cavalcante.